Projetos de grande proporção, como o de ocupação humana na Amazônia, de instalação de hidrelétricas, muitas vezes contam com a colaboração do cientista, do pesquisador. Como este pesquisador está envolvido nestas grandes empreitadas? Quais as relações dele com os órgãos governamentais? A que se referem estas pesquisas? Fala o diretor do Museu de Zoologia da USP, Paulo Emílio Vanzolini. Bom, para dar um exemplo, veja o seguinte: estão se implantando uma série de hidrelétricas na Amazônia. Eu não vou discutir se é certo ou é errado implantar as hidrelétricas em tese e se as hidrelétricas que estão sendo implantadas são certas ou são erradas. A lei manda que as companhias hidrelétricas, no caso a Eletrobras com a sua subsidiária Eletronorte, tem que fazer levantamentos de impacto ecológico. E esses estudos promovidos pelas hidrelétricas têm sido estudos de muito bom nível, estudos que estão realmente somando muito para o conhecimento da região. Eu acho a contribuição da Eletronorte, por exemplo, eu tive a ocasião de participar de 2 levantamentos da Eletronorte, eu vejo uma preocupação muito séria e principalmente eles têm fornecido recursos para que se possa fazer trabalho muito bem feito. As pesquisas que nós aqui fizemos em colaboração com a Eletronorte resultaram em muito conhecimento novo e resultaram em coleções excepcionais para o nosso museu. Agora, o senhor conhece outros exemplos desse tipo de trabalho onde que tem dado certo esse tipo de casamento? Não, o Polo Noroeste, por exemplo, foi dinheiro do BID. Os conservacionistas nos Estados Unidos atacaram brutalmente o BID por causa do Polo Noroeste, dizendo que isso era dinheiro para atrair colonização para lá. Aí você vê o mal do ecologista sincero, mas mal informado. O Polo Noroeste foi um remendo. A invasão de Rondônia foi de ônibus, foi de caminhão, foi a pé. Não foi o INCRA que chamou ninguém. O governo federal entrou lá para consertar um negócio que foi uma invasão brutal. E uma invasão que você também vai dizer que o invasor é um bárbaro? Não é. O indivíduo trabalhava em Minas, no Espírito Santo. Aí viraram o cafezal dele em Boi. Onde tinha 100 famílias, tem um retireiro. O sujeito trabalhava no Paraná, na enxada. Botaram o trator, viraram aquele em fazenda de soja. Ele vai ficar morrendo de fome no Paraná ou ele vai atentar a vida? Agora, criticar o BID porque deu dinheiro para Rondônia é uma loucura, porque exatamente como minorar, como organizar, como disciplinar a coisa, é o que foi o projeto do BID com o Polo Noroeste. O que não deu certo por culpa nossa, de pesquisadores fracos. Agora, parece que os puritanos atrapalham muito, não? Não, de jeito nenhum. Essa questão toda de ecologia, por exemplo, a visão romântica da Amazônia que se tem. O problema é o seguinte: todo mundo é indispensável. Os ecologistas são frequentemente exagerados, fanáticos, mas eles são os militantes de ponta. Você vê, por exemplo, a minha situação pessoal. Eu frequentemente sou chamado como perito do governo para uma coisa ou para outra, tá certo? Se eu for engajado como militante, eu fiquei desqualificado como perito. Então, quer dizer, alguém tem que ser o gume cortante do movimento. Alguém tem que dar a cabeça fria, alguém tem que dar um embasamento teórico. Frequentemente, os ecologistas são mais emotivos do que cientistas. Eu prefiro, por exemplo, trabalhar friamente. Como eu digo a você, eu não sou contra fazer hidrelétrica, porque não adianta ser contra fazer hidrelétrica. O Congresso vota que vai ter essa verba para a Eletronorte, o Estado quer aquilo, os órgãos técnicos dizem que quer aquilo. Mesma coisa com frente pioneira. Você vai dizer que não invada? Como que não invada? Você vai botar a tropa e matar o pessoal? Você sabe que eu passei num lugar em Rondônia, chamasse o Carretel, porque era no fim da linha. Uma linha é uma estrada vicinal. Acabou que chegava, ele não tinha lote do INCRA, mas ele ia para o fim da linha, entrava no mato, derrubava os paus, fazia uma roça e daí? Você vai chegar lá e dar tiro nele? Vai tirar as crianças pela perna, pela orelha? Não vai. E nós temos que conviver com essas realidades do país, temos que fazer amenizar. Todos nós, cientistas, somos endividados com o povo, nós somos subvencionados pelo povo. Então nós temos essa obrigação de fazer dentro de uma realidade. Eu não posso me meter numa torre de marfim ou sair de tambor na rua dizendo, não faça represa. Mata os baianos, mata os paranaenses, mata os mineiros. Não posso. Eu tenho que viver com essa realidade que a União Cascavel é o ônibus que mais anda no Brasil. Ele vai de Cascavel, no Paraná, até Venezuela. Levando o quê? Levando o paranaense que foi desalojado pela mecanização da soja. E está abrindo Roraima, está abrindo Rondônia. Agora você vai dizer para o sujeito, para o brasileiro que você... Por favor, fique sentado aí no Paraná morrendo de fome porque o trator está trabalhando bem. Agora, o pesquisador conhece essa Amazônia ou não?
pesquisador conhece a Amazônia? Está cheio de pesquisador que conhece bem a Amazônia. Mas conhece desse jeito que o senhor está falando? Todos nós pensamos do mesmo jeito. A convivência com os colegas é boa, e eu digo você, a convivência com os órgãos governamentais, com raras exceções, principalmente quando você chega em órgãos extremamente burocratizados, aí há problemas. Há órgãos dentro do governo que trabalham contra, porque são muito burocratizados, são susceptíveis, né? Mas, no geral, você pega, por exemplo, esse exemplo da Eletronorte. A facilidade, eles têm prazos, eles têm uma tarefa mínima que eles têm que fazer, eles têm um gasto máximo que eles têm que se cingir, mas quando você explica para essa gente, teve aqui um funcionário deles esses dias, quando você explica as condições reais de trabalho, o que precisam, objetivos, quando você consegue expor objetivos científicos claramente para essa gente, você já ganhou a parada. Não se deve ser derrotista e hipercrítico. Existe boa vontade, existe limpeza. Como eu digo para você, o vício da burocracia é um vício danado, né? Mas como eu tenho grande esperança que essas repartições burocráticas um dia enxergam a verdade, eu não vou pichar nenhuma hoje aqui.